Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Governo quer travar gastos com médicos tarefeiros. O problema é que sem eles o SNS colapsa. É de uma gravidade enorme. E eu queria dizer que isto vindo de um médico que devia ser prudente, do seu ponto de vista ético, que devia ter responsabilidade e não lançar o pânico. Estamos a falar do Presidente da Associação de Médicos Tarefeiros. Exatamente. Até porque não conhece a legislação que foi aprovada, por isso devia ser prudente, sobretudo porque está a cometer perjúrio, afirmando algo que não pode comprovar, vai merecer do Governo uma análise jurídica para intervenção, se for o caso. Nós não podemos permitir que tudo se diga. Admite processar, sim senhor, porque, repara uma coisa, não se pode acusar um governo de homicídio sem que estas afirmações não sejam altamente escrutinadas e altamente avaliadas. O que acabamos de ouvir vale principalmente como um pano de fundo, como um estado de espírito que marca a relação pessoal e profissional entre a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o Presidente da Associação dos Médicos Prestadores de Serviço, Nuno Figueiredo e Sousa. A escalada de tensão, revelada nesta entrevista da Ministra à jornalista Natália Carvalho, da RDP, é o culminar de um longo braço de ferro feito à força de portarias regulamentares e decretos-leis redigidos e aprovados com um único propósito: reduzir o peso e o custo que os chamados médicos tarefeiros têm nas contas do Serviço Nacional de Saúde. Em 2025, o Estado gastou 250 milhões de euros, mais 17% que no ano anterior, a contratar estes profissionais de modo a evitar mais episódios de encerramentos ou caos em serviços dos hospitais nacionais. Não é só o problema do dinheiro que conta. Ao ter de abrir os cordões à bolsa para atrair tarefeiros, o Governo acabou por discriminar negativamente os médicos do quadro do SNS. Um decreto-lei publicado esta semana autoriza, assim, os hospitais a pagar mais incentivos a estes médicos para lá do que está previsto na lei. Mas impõe uma contrapartida. Por cada 100 euros gastos nos incentivos ao pessoal do quadro, os hospitais têm de poupar 120 na contratação dos serviços externos, ou seja, dos tarefeiros. Mais, os pagamentos aos médicos podem agora chegar a 10 blocos de 48 horas com valores de remuneração crescentes. Será isto suficiente ou, como dizem médicos, sindicatos e a ordem, uma espécie de remendo no SNS? Na resposta, impõe-se uma outra pergunta, uma pergunta crucial. Por que razão há 4.600 médicos dispostos a trabalhar à tarefa que recusam integrar o quadro do SNS? Oportunidade para uma conversa com a Inês Reck, jornalista do Público, especializada no acompanhamento do noticiário na área da saúde, na equipa da Sociedade do Jornal. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Inês Reck, muito obrigado por vires ao P24. O Governo voltou a reforçar as condições e os incentivos para que as unidades do SNS privilegiem a contratação de médicos dos quadros em detrimento dos chamados, entre aspas, tarefeiros. O que é que isto significa, em primeiro lugar? O que se pretende é precisamente isso que dizes, é reforçar as condições de quem está, dos médicos que trabalham com vínculo ao SNS e, de certa forma, dificultar a contratação dos médicos tarefeiros. Portanto, para isso o Governo publicou 2 diplomas e um deles tem regras que limitam esta contratação dos prestadores de serviço e o outro dá incentivos a quem trabalha nos hospitais e faz as urgências. Portanto, incentivos que estão associados a um maior trabalho nas urgências, ou seja, no fundo o que o Governo quer fazer é pagar mais a quem aceita fazer trabalho extraordinário para além daquele que está obrigado. E ao mesmo tempo, portanto, fazer com que por cada 100 euros gastos na contratação ou no pagamento dos profissionais do quadro, haja pelo menos uma poupança de 120 nas contratações que são feitas às empresas que têm nos seus quadros, embora sejam quadros, portanto, informais, os tais tarefeiros. Isso, portanto, de alguma forma, há aqui uma clara intencionalidade também de retirar o poder e o protagonismo que as empresas tarefeiros têm tido na gestão deste tipo de problemas no SNS. Exatamente. O poder, e há também uma intenção clara e já anunciada pelo Governo de reduzir a despesa com este regime. A contratação das prestações de serviços médicos custaram no ano passado
cerca de 250 milhões de euros. Mais 17% do que no ano anterior, a questão é essa, que é uma despesa corrente. Exatamente, e portanto é uma despesa que tem vindo a subir nos últimos anos com um ritmo bastante acelerado, e aquilo que o Governo pretende, portanto, é de facto cortar aqui para investir nos médicos que estão na casa, ainda que haja quem duvide que esta seja a melhor forma de o fazer, na medida em que obrigar os médicos que estão a trabalhar, já que têm vínculo com o SNS, a fazer ainda mais horas daquelas que já fazem, leva a situações pode levar a situações de exaustão e de burnout, e pode pôr em causa até a segurança e a qualidade dos cuidados. Para além da vida pessoal dos próprios médicos, que são seres humanos como todos nós. Exatamente. E consequentemente, pode levar também a uma saída de mais médicos do SNS, porque não estão para esse número excessivo de horas extraordinárias. Mas isso também é uma questão interessante, mas não pode de alguma forma também fazer com que algumas pessoas, alguns médicos que estão fora do SNS, perante este crescendo de incentivos, não poderá fazer com que esses médicos regressem ou ingressem no SNS? Esse é o grande objetivo, portanto, anunciado pelo Governo e pela Ministra em concreto. Se de facto vai ser esse o efeito, ainda vamos ver, não nos podemos esquecer. Temos um setor privado em crescendo, que alicia muitos médicos do SNS, e também há sempre a opção do estrangeiro, e portanto por isso também a crítica de que este caminho que está a ser seguido pode conduzir a uma saída de médicos do SNS para o privado e para o estrangeiro. Em vez de resolver o problema, eventualmente pode agravá-lo. Mas deixem-me voltar um pouco atrás, recuar um pouco no tempo e lembrar, portanto, tarefeiros sempre houve no SNS, mas não se discutia, portanto, não era um problema, a contratação de trabalhos à tarefa não era um problema como é atualmente. Aliás, este problema começou a agravar-se de há uns 2, 3 anos a esta parte. O que nós conseguimos perceber o que é que justifica que este problema tenha a premência que tem hoje? Ou seja, o que é que aconteceu? Foi um problema na previsão? As faculdades de medicina foram incapazes de formar médicos suficientes para a crescente procura do SNS e ao mesmo tempo dos privados? Há um êxodo dos médicos do SNS? Como é que nós conseguimos entender porque é que este é hoje um dos grandes problemas que nós temos no nosso SNS? Eu diria que há vários fatores a contribuírem para esta situação, e uma delas, que se tem falado nos últimos anos, tem a ver também com muitas saídas de médicos do SNS. E essas saídas ocorrem por questões de aposentação. Nós estamos numa altura em que há um número de aposentações no Serviço Nacional de Saúde muito grande, não só nas especialidades hospitalares, mas também na medicina geral e familiar, mas também há muitas saídas porque há outras alternativas mais atrativas para os médicos. Eu diria que isso seria mais por aí do que propriamente por problemas na formação, uma vez que ao longo dos últimos anos e no passado recente tem sempre aumentado o número de tanto estudantes de medicina como o número de internos de formação. Tem havido um aumento da formação de médicos, e por isso muitas vezes as pessoas, é preciso explicar que não há falta de médicos em Portugal, há de facto falta de médicos no SNS. Uma outra questão, nota-se também que nos últimos tempos, em particular até com esta ministra, um crescendo de tensão entre o governo e a ministra e os médicos tarefeiros e, nomeadamente, portanto, a associação que os representa. Isto faz sentido do teu ponto de vista? Não havia melhor haver um espírito de cooperação para resolver o problema em favor do SNS? Ou seja, por outras palavras, este clima de tensão que já levou a que um dirigente falasse em homicídio e que o governo, portanto, ameaçasse com um processo de crime por difamação. Este tipo de clima faz algum sentido? Tem explicação? Tem algum tipo de utilidade? O que é que está a acontecer? De facto, há esse clima de tensão, e não querendo aqui estar a dar uma explicação para o que está a acontecer, não sabendo exatamente o que é que está a acontecer, mas percebendo que há aqui uma falta de, talvez, diálogo grande com os médicos. Por exemplo, ainda ontem a Ordem dos Médicos chamava a atenção para algumas questões que resultam deste diploma que foi aprovado sobre a regulamentação dos tarefeiros, e dizia, portanto, isto decorre, estes problemas decorrem de não se ouvir quem está no terreno. E é isso também que se queixam os médicos tarefeiros e a associação que os representa, que é liderada por Nuno Figueiredo e Sousa. Aquilo que dizem é que parece que ninguém os quer ouvir,
decretos-lei a partir dos gabinetes e, portanto, essa é uma das queixas recorrentes. Essa tensão, já no passado também vimos com o governo de António Costa, até durante a pandemia, que houve um crescendo de tensão com os médicos e, portanto, eu diria que isso é um sinal dos tempos e não ficará por aqui, porventura. Quando não há pão, portanto, há sempre, portanto, razões para haver conflito. Quando não há, enfim, com estes problemas todos é natural que possam acontecer. Uma outra questão que eu te colocava, Inês, os tarefeiros ao longo do tempo conseguiram, de alguma forma, uma espécie de carreira paralela. Aqui, em termos remuneratórios, os coloca até em vantagem, ou tem colocado em vantagem, em relação aos médicos do SNS. Esta regulamentação que tu noticiaste exatamente hoje, nesta quarta-feira, portanto, tem como um dos objetivos, portanto, acabar, portanto, com essa distância, com essa disfuncionalidade que existe nos pagamentos aos tarefeiros e aos médicos do quadro. Uma pergunta que eu te coloco: depois de todas as iniciativas que o Governo tem desenvolvido nos últimos tempos, já existe, portanto, alguma correção dessa discriminação que havia em favor, discriminação positiva, quero dizer, em relação aos tarefeiros relativamente aos médicos do quadro, ou continua a haver uma grande desigualdade? Eu julgo que isso só se vai começar a sentir, efetivamente, quando estes diplomas começarem a entrar em vigor e, enfim, tiverem os seus efeitos. Ainda vamos ter de perceber melhor que efeito é que isto pode ter, sendo que os próprios tarefeiros já vieram alertar que pode ter o efeito contrário e, portanto, levar a um afastamento ainda maior destes médicos do SNS. Se isso vai haver aqui o equilíbrio que se pretende, porventura o caminho, enfim, este é o caminho que a Ministra traçou. Praticamente é engraçado perceber que isto é quase consensual no setor que era preciso criar regras para este regime de prestação de serviços. É difícil encontrar quem diga o contrário, mas a forma como está a ser feito é que tem criado aqui algumas dúvidas. Muitos médicos, os sindicatos, a Ordem dos Médicos, até os gestores hospitalares, os administradores hospitalares, defendem que o caminho que teria melhores resultados, digamos assim, seria de valorizar as carreiras dos médicos do quadro. Dos médicos dos quadros e, consequentemente, tornar o SNS mais atrativo por essa via. Uma última pergunta, Inês. Para todos os efeitos, o SNS continua muito dependente da prestação dos serviços destes profissionais. Nós vimos há recentemente um anúncio do Governo que autorizava aos hospitais o pagamento dos tarefeiros 50% acima dos pagamentos aos médicos de quadro, aliás. Isto quer dizer, portanto, que por muitas tentativas e muita vontade política que haja em harmonizar os salários, em reduzir a dependência dos tarefeiros, etc., o SNS e o Governo continua muito numa posição mais frágil, negocial, porque a dependência do SNS destes profissionais continua a ser gritante, principalmente em momentos de maior carência como no verão. Claramente, o SNS está muito dependente destes tarefeiros e a própria Ministra já o tem admitido e por isso também algumas cautelas na forma como estão a ser implementadas estas alterações. Só para teres uma ideia, há hospitais no interior do país cujas urgências funcionam praticamente à base de tarefeiros e, portanto, criar aqui constrangimentos que levem ao afastamento destes profissionais pode significar fechar estas urgências e é isso que pode ser crítico nesta legislação. Entendi, é isso que se explica, por um lado, portanto, a vontade do Governo de tomar iniciativas legislativas ou regulamentares para, portanto, reduzir a dependência dos tarefeiros, mas, por outro lado, portanto, ter que lhes dar incentivo para que a prestação de serviços em algumas unidades, em algumas urgências e em determinados produtos urbanos não colapsem ou não entrem em dificuldades. Essa questão dos 50% foi, de facto, um diploma que foi aprovado a semana passada, mas julgo que visa, sobretudo, justificar os pagamentos que foram feitos desde janeiro, porque o diploma tem efeitos retroativos a janeiro. Está para sair uma outra portaria que vai regulamentar este decreto-lei dos tarefeiros e que vai definir quanto é que afinal vão poder ganhar. E eu estou convencida que o anterior dos 50% será revogado nesse momento. Muito bem, vamos aguardar. Portanto, isto são notícias com muitas portarias, muitas regulamentações, muitos regulamentos, muitos decretos-leis. Obrigado, Inês Schreck, por vires ao P24 ajudar-nos a explicar esta questão tão premente e tão importante na nossa vida coletiva, em concreto no que diz respeito ao SNS. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Até breve. Muito obrigada. Isto só mesmo em Portugal.
costuma-se ouvir com frequência. Raras vezes, porém, a observação marcada pelo lamento fez tanto sentido como agora no Air Invictus, um festival aéreo marcado para este sábado e domingo nas margens do Douro, entre Gaia e o Porto. É que, nesta quarta-feira à tarde, a 2 dias do evento, a passagem dos aviões ainda não tinha sido autorizado pela Agência Nacional da Aviação Civil. E não foi por falta de tempo. O pedido de autorização foi entregue, diz a organização, no dia 3 de maio. Estando em causa o investimento de milhões, em grande parte pagos pelas autarquias e por outros organismos públicos, a coisa lá acabará por ser resolvida. Mas que estes episódios não recomendáveis a cardíacos exibem uma lamentável forma de ser e de estar das autoridades, disso ninguém tem dúvida. 1 mês e meio sem resposta a um pedido instiga uma dúvida legítima. Terão estado a ver passar os aviões? O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.